Pois é, pessoal, acredite ou não, até o capiroto parece estar decepcionado com o Lula. Pois é, né? Pelo menos é isso que diz o seu porta-voz, ou pelo menos o seu autoproclamado porta-voz, né, que é aquele senhor satanista que ficou muito conhecido na época ali das eleições, dizendo que o diabo estava do lado do Lula e tudo mais, e deu aquela explicação, deu todo um rebuliço na época, né? Que é o senhor aqui, como é que é o nome do indivíduo, do camarada aqui? O senhor Vic Vanilha, né, que é auto-intitulado mestre e líder da igreja de Lúcifer do Novo Aeon. Enfim, é uma coisa desse tipo aí. E ele falou o seguinte, né, que ele está bastante decepcionado, então, aqui com o governo Lula, quem não está também, né, no final das contas, e que isso aí chamou o Lula de canalha, inclusive, e que eles vão trabalhar para derrubar o Lula, porque eles trabalharam para colocar ele lá, agora vão revidar, vão dar um troco, né? Vamos ver então aqui o que esse senhor auto-intitulado satanista, né, aliás, acho que ele prefere ser chamado aqui de luciferista, né? Então, esse autoproclamado luciferista aqui tem a dizer a respeito do Lula. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no vídeo, aqui no que ele falou a esse respeito, depois eu faço o meu comentário, dou a minha opinião sobre esse camarada aqui, né, como é que é o nome do indivíduo, Vic Vanilha, né, o senhor Vic Vanilha aqui, e vou dizer o que eu acho dele, dessa relação do Tinhoso com o governo Lula e sobre decepções com o PT, né, só tem decepção com o Lula quem realmente não sabe quem ele é de verdade, né, mas vamos ver o vídeo aqui, eventualmente eu paro aqui no meio para comentar alguma coisa. Eu me arrependo muito de ter ajudado o Lula espiritualmente quando a equipe dele veio me procurar. Né? Até porque depois me perseguiram, derrubaram meus vídeos, eu não podia falar mais nada. Mas Deus me colocou na posição de... Eu não entendo porque que ele fala de Deus, eu não entendo qual que é a vertente espiritualista desse cara, definitivamente, não sei qual que é a pegada, a proposta dessa coisa espiritualista dele aí e tudo mais. Ele afirma que a equipe de campanha do Lula, então, procurou ele na época da campanha eleitoral para que ele fizesse algum trabalho, alguma coisa assim, e que ajudasse o Lula na campanha para que ele fosse eleito, né? E ele se diz depois perseguido por conta desse pessoal, realmente derrubaram o canal dele, o vídeo, sei lá, alguma coisa assim. É de se perguntar por que que o chefe dele, do Vic Vanilha aqui, não ajuda ele nessas horas, né, já que ele é tão amiguinho ali dos políticos, de forma geral, né, então não sei por que que ele não ajudou o seu porta-voz aqui na Terra, mas vamos seguindo então aqui. De mago, então eu não posso julgar quem eu vou atender, é como se eu fosse um médico, um advogado. Eu tenho minha casa espiritual aberta, meu CNPJ aberto, funciono também como uma loja, tenho os meus produtos esotéricos, tenho minhas coisas que eu vendo aqui, não trabalho só com a magia, né? Não vivo só dos rituais, das aulas, das iniciações e dos cursos. Eu tenho uma rede esotérica. Então, eu não posso também... Vamos lá, todo esse comentário dele aí no meio do vídeo tem um propósito, né? Óbvio, eu vou chegar ainda nesse ponto, mas não está deslocado. Não é que o cara não tem foco quando ele vai falar alguma coisa e acaba se confundindo, se perdendo no meio do assunto. Não, tem um propósito, isso aí tem um método, ele está fazendo isso por um motivo. Mas vamos chegar lá. Ficar negando trabalhar para ninguém, né? Eu não tenho essa possibilidade. E o atendi, né? Não ele pessoalmente, ele nunca veio pessoalmente, porque ele deve se cagar de medo de magia, né? Eu acredito também que o Lula realmente seja um cagão de forma geral em vários assuntos, né? O grande ponto é o seguinte, ele quer dizer aqui então, o Vic Vanilha, que ele não pode deixar de atender ninguém porque ele é igual um médico, né? Então, imagino que a equipe do Lula chamou ele, recrutou ele para que ele fizesse um trabalho de magia para que o Lula fosse eleito, e ele não pôde recusar, então, não é por questão de alinhamento ideológico, é só porque ele não podia recusar. A grande questão é, se o Bolsonaro tivesse procurado ele também faria o trabalho, e aí, ia acontecer o quê? Ia ficar empatada a eleição, né? Porque, na minha opinião, no final das contas, né, eleição é igual, tem aquela piada, né, do campeonato baiano, né, que se Macumba decidisse jogo, o campeonato baiano terminava empatado, né? Então, acredito que ritual satânico não define eleição também, mas fica aí o questionamento, se os dois procurassem, ele ia fazer o quê?
ia falar, não, não, a outra parte já me procurou primeiro, pela ética profissional não posso atender vocês, isso aí viola meu código de conduta, realmente não posso fazer isso. Bem, fica aí a critério de cada um imaginar. Né? Mas a equipe dele precisou da proteção e nós estivemos aqui para ajudar. Agora nós vamos derrubá-lo, porque ele se mostrou um canalha. Canalhas não mudam. O mais engraçado, né, o mais curioso de tudo aqui, então, é ele encerrar o vídeo, o texto, falando isso, né, que o Lula se mostrou um canalha e canalhas não mudam, né? E aí, vários pontos para conversar sobre isso aí, então vamos por partes, né? Em primeiro lugar, o que eu acho do Sr. Vic Vanilha, né? Não acho que ele seja um satanista de verdade, não acho que ele seja um luciferista, como ele prefere falar, que ele tem contato com o diabo, nem nada disso, não. Esse cara é puro marketing, ele gosta apenas de aparecer publicamente com essa imagem, essa cara bastante estereotipada, né? Aquela coisa bem todo tatuado e um fundo ali meio do capeta mesmo, um troço vermelho, cores escuras, e falando assim com uma linguagem muito técnica de quem é luciferista, trabalhos e magia e não sei o que, e aquela coisa toda lá, fala no plural como se ele estivesse sendo assistido por outras entidades ali diabólicas, demoníacas. Não sei. Então esse cara aqui não é absolutamente nada, né? Pra mim é igual, de vez em quando aparece um curso assim sendo vendido no YouTube lá do pessoal espiritualista para você abrir o seu, sei lá, 8º chakra, para você ter contato com forças espirituais. Tem outros lá que falam, acredite ou não, falam que são alienígenas que vieram para a Terra aqui para ensinar as pessoas a terem uma vida espiritual melhor. Enfim, acredita nisso quem quiser. Então, eu não acho que esse cara aqui seja realmente um satanista, um luciferista, como ele preferir, nada disso. Ele criou uma estratégia de marketing para si, que é vender essa imagem e, principalmente, vender coisas relacionadas a essa imagem. Por que ele puxou o tema aqui do Lula, falando que agora o diabo está contra o Lula, nós vamos derrubar ele e tudo mais, e meteu no meio desse vídeo um trecho falando que ele vende coisas esotéricas, lojinha de produtos, ele dá cursos, ele faz trabalhos sob encomenda e tudo mais, né? Por que ele colocou isso? Para despertar o interesse do público que ele eventualmente pode ter, para o pessoal comprar os seus produtos, contratar os seus serviços. É simples assim, um vídeo que ia dar repercussão, porque vai dar repercussão mesmo igual deu no passado, o cara sabe que a coisa funciona assim, realmente a coisa acaba repercutindo muito, esses temas são muito sensíveis, o pessoal gosta disso, de satanismo, possessão demoníaca e coisas do tipo aí, né? Filme de exorcismo, então isso acaba chamando muito a atenção da galera, essa é a verdade. Mas, particularmente, eu acho que esse cara não é nada disso, ele apenas usou essa imagem, essa estratégia aí, para se promover, e no passado ele fez isso em relação ao Lula, ganhou toda a visibilidade que ele tem hoje. É claro, o cara não era muito conhecido, agora o Vic Vanilha se tornou muito conhecido, muito popular, então já faz um ano que aquele vídeo acabou vindo à tona, porque a eleição foi mais ou menos nessa época aqui, né? Então estava mais ou menos na hora dele lançar outro vídeo para se promover um pouquinho mais, ganhar um pouco mais de visibilidade. Vejo a coisa sob esse aspecto, sob essa ótica, né? Agora, o governo Lula é alinhado com o capeta, fizeram trabalho não sei o quê. Olha, se tratando de Brasil, eu acredito em absolutamente tudo. Nós já fomos governados pelo Fernando Collor de Mello, não é verdade? E aí tanto o falecido irmão dele quanto a ex-esposa atestam que ele fazia trabalhos de magia negra lá na casa da Dinda, né, que era a casa oficial em que ele morava em Brasília. Ou seja, o presidente da República, de acordo com essas pessoas que estavam muito próximas e que testemunham isso, no caso a esposa dele que está viva até hoje, né? Testemunha isso de forma categórica, o presidente da República fazia magia negra para prejudicar os seus adversários. Não me canso de falar também aqui no canal, temos coisas, por exemplo, como o ministro do STF indo se consultar com o João de Deus, o próprio Lula parece também que foi lá, né? Temos coisas como senadores da República mudando de nome por recomendação de numerólogos, temos a situação lá também do Cacique Cobra Coral, que é uma entidade ali que é contratada por governos de estado, governo municipal, para mudar o tempo. Quando eles têm um evento lá, eles não querem que chova, chama essa entidade aí para ser incorporada e garantir o tempo que o pessoal quer ali, condições meteorológicas, né? Teve o caso recente na Argentina do Banco Central do país contratando uma numeróloga para fazer sei lá o que, trabalhos, né?
espirituais ali no Banco Central, falei disso aqui no canal inclusive. Então eu não duvidaria nada de que houvesse sim um interesse genuíno do governo Lula por parte de coisas aí das trevas mesmo, diabólicas, né? E no final das contas, o Vic Vanilha aqui diz que descobriu que o Lula é um canalha, né? E canalhas nunca mudam. Parece que o cara caiu da cama agora, né? Saiu do transe hipnótico e descobriu quem que o Lula é. O cara governou o país por 8 anos, tá nas sombras aí desde aquela época até agora, todo mundo sabe que o sujeito não vale absolutamente nada, que o cara é um corrupto mesmo, o cara comandou o maior esquema de corrupção do país, desviou dinheiro, apoia ditaduras, faz o escambau todo, mas agora que esse sujeito aqui, o satanista, o luciferista aqui, percebeu que o Lula é um canalha, né? E ele diz aqui, canalhas nunca mudam. Pois é, se ele soubesse que o Lula era isso, talvez ele nem tivesse feito os tais trabalhos de macumba ali, sei lá, de que é isso aqui, de satanismo dele ali, para que o Lula fosse eleito, porque realmente todo mundo sabe disso, né? No final das contas, parece que um satanista, que um luciferista, demonstra muito mais, assim, do que vários outros grupos, como funciona a mentalidade desse pessoal isentão aqui do Sudeste, né? Eu moro no Sudeste do país, que votou no Lula. Parece que esse pessoal estava em coma, estavam num transe hipnótico e se esqueceram de quem que o Lula era ou nunca ficaram sabendo, né? Porque agora tem um monte de gente se decepcionando com o Lula. Poxa, todo mundo sabe que o cara não vale nada. Qual é a decepção nessa história, né? Mas, por incrível que pareça, então, e conforme nos mostra esse caso aqui, aparentemente até o capiroto já está de saco cheio do molusco, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate? Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.